5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Estamos falando da história da Vasalisa e nós já estamos na 6ª tarefa, de 9. E essa tarefa é separar isso daquilo. Então, só relembrando que a Vasalisa já passou por 5 outras tarefas, que foi permitir a morte da mãe boa demais, denunciar a natureza sombria, navegar nas trevas, encarar a megera selvagem e servir o não racional, que foram os últimos vídeos que eu fiz foi falando a respeito dessas metáforas, certo? Então hoje nós vamos falar sobre essa próxima tarefa, que é separar isso daquilo. Então, que momento da história que a gente está falando? A gente está falando daquela hora em que a Vasalisa recebe a tarefa de separar dentro de uma pilha de milho o que é milho bom e o que é milho mofado. E nós também estamos falando de ela separar as sementes de papoula de um monte de estrume. Então são tarefas que parecem super difíceis, não só pelo tamanho do esforço, da quantidade de coisas que ela tem que fazer, mas também pela dificuldade de encontrar o que ela precisa ali dentro daquela coisa toda misturada. Tá? Então, o que é o significado, né, por trás dessa simbologia? Separar isso daquilo é encontrar os elementos que eu posso utilizar para fazer algo novo no mundo. Então, eu vou encontrar insumos para depois vir as mãozinhas da Baba Yaga e transformar aquilo que ela separou, por exemplo, as sementes de papoula, em óleo de papoula. Ou então, para cozinhar o milho que está bom. Porém, a gente também aprende aqui que aquilo que parece que é ruim, por exemplo, o milho mofado, também pode servir para alguma coisa. Então, a gente pode, por exemplo, entender que existe compostagem, que os fertilizantes são feitos do quê, né? Então, quando a gente separa os elementos, a gente também aprende a aplicá-los. Então, são 2 coisas que a gente está falando aqui nessa simbologia. Aprender a fazer a separação. Então, a Clarissa fala assim: Baba Yaga não está só pedindo que Vasalisa separe isso daquilo, que aprenda a diferença entre coisas de natureza semelhante, como, por exemplo, o amor verdadeiro do falso, ou a vida revigorante da vida desperdiçada. Mas está pedindo também que Vasalisa distinga um medicamento do outro. Então, eu não me lembro exatamente onde que eu li ou onde que eu ouvi, quem foi que falou, uma frase que é mais ou menos assim: tudo na vida pode servir como remédio ou como veneno, depende da dosagem. Então, às vezes, a gente, né, quer curar uma dor de cabeça, só que a gente coloca um band-aid no dedo do pé. Aprender a utilizar tudo que tem aí na natureza e para cada caso é o que a gente aprende aqui nessa tarefa, tá? E não só o que serve para o quê, mas em que quantidade, em que tempo, certo? As mãozinhas ali da Baba Yaga que vem ali misteriosamente, e também quando acontece a execução dessas tarefas difíceis, que são quando ela vai dormir e a boneca fala para ela: fica tranquila que tudo vai ser feito, porque durante a noite acontecem coisas. Você já não foi assim dormir com um problema e acordou com uma solução? Você já não viu assim que você estava precisando de alguma coisa e você anda na rua, topa com a pessoa e a pessoa te fala: ah, lá em tal lugar tem esse negócio que tu estás precisando? Essas mãos misteriosas são coisas que nós racionalmente não vamos compreender e não temos como explicar para as outras pessoas, mas acontece. Então a gente tem tanto essas coisas, né, que a boneca, a gente tem essa certeza intuitiva que vamos conseguir ou que vai acontecer determinada coisa, que acontece não só quando a gente está dormindo, mas na simbologia é o que acontece quando ela vai dormir e a boneca trabalha para ela. Na verdade, é você trabalhando para você mesma. E tem essas mãozinhas, que daí já é um elemento externo que nós não temos como explicar, e as Babas Yagas não vão explicar para nós o que é, né? Que fazem essas coisas que parecem um mistério acontecer. Também chamados, alguns chamam de milagre, né? Então, gente, ó, a Clarissa indica que para aprender isso, que se cultive um jardim. Vou ler aqui, tá? Desculpa, gente. Durante a existência do jardim, a mulher escreve um diário registrando os sinais de doação de vida e de retirada de vida. Porque no jardim tem isso, né? A gente tem que podar coisas, a gente tem que fertilizar, tem que aguardar, ou seja, tem que respeitar os ritmos e ciclos naturais, né? Não dá para ficar apressando a coisa.
Cada registro ajuda a formar uma sopa psíquica. No jardim, adquirimos prática para deixar que pensamentos, ideias, preferências, desejos e até mesmo amores vivam e morram. Plantamos, arrancamos, enterramos, secamos sementes, fazemos a semeadura, protegemos as plantinhas. O jardim é uma prática de meditação, a de dizer a hora de alguma coisa morrer. No jardim podemos ver chegar a hora de desfrutar e a hora da regressão. No jardim estamos nos movendo de acordo com a inspiração e a expiração da grande natureza selvagem, não contra ela. Lembrando que nós também somos parte da natureza e o nosso ritmo atual de trabalho e de até mesmo de festas e tal é totalmente anti-natureza. Isso faz com que a gente, no final das contas, acabe adoecendo, vivendo sob estresse, enfim. Então, separar isso daquilo, saber separar. Lembra que lá no começo, era uma vez, não era uma vez? Porque nem tudo é o que parece. Então, a gente precisa aprender a olhar e separar quais são os elementos que compõem todo um dilema, por exemplo, e aí poder fazer a sua opção e aplicar o que a gente encontra por aí da melhor maneira. Então, uma coisa serve para uma determinada situação e outro comportamento não serve. E também a dosagem, respeitando os ritmos, respeitando o compasso da natureza, porque esse compasso também é o nosso compasso. Abraço e até amanhã!